dia, boa noite aos espectadores do canal do YouTube Alvorecer Cean e aos membros da nossa casa. Estamos hoje no nosso quarto vídeo da série Consciência e Espiritualidade, em que o tema central é a Ayahuasca. Nos vídeos anteriores, podemos contemplar temas como a Ayahuasca, sendo um enteógeno, sua farmacologia, algumas das contribuições para a saúde, os aspectos acadêmicos que já envolvem esse tema e aspectos jurídicos. No vídeo de hoje estaremos trazendo princípios religiosos, filosóficos e espiritualistas na consagração do chá Ayahuasca. Então vem com a gente acompanhar o nosso conteúdo do vídeo. Conforme já citado nesta série de Ciência e Espiritualidade, a literatura aponta que o conhecimento do chá Ayahuasca esteve no domínio dos povos indígenas por milênios e que o interesse da ciência em estudá-lo é relativamente recente. Em um dos seus estudos, em 2005, o etnofarmacologista e pesquisador Dennis McKenna faz uma síntese a esse respeito, afirmando que somente a partir do século XIX começaram a surgir os primeiros estudos desenvolvidos por Richard Spruce e outros naturalistas que realizavam pesquisas nas florestas tropicais da América do Sul. McKenna já vinha se dedicando ao estudo das plantas utilizadas na preparação do chá Ayahuasca junto a outros pesquisadores, mostrando que este chá possui um papel importante na atualidade, como um instrumento considerado sagrado pelos grupos religiosos sincréticos originários no nosso país. No Brasil, tem havido uma expansão na utilização deste chá por comunidades não indígenas, abrangendo os centros urbanos, em especial comunidades religiosas chamadas de religião da Ayahuasca ou ayahuasqueiras, como Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal, a UDV. A antropóloga e pesquisadora Beatriz Labate afirma que a expressão religiões ayahuasqueiras foi utilizada pela primeira vez em seu livro O Uso Ritual da Ayahuasca, sendo considerado uma categoria antropológica, referindo-se a movimentos religiosos originários do Brasil, que tem como uma de suas bases o uso ritualístico da Ayahuasca. Embora em vários países da América do Sul, tais como a Colômbia, a Bolívia, o Peru, a Venezuela e o Equador, haja uma tradição de utilização da Ayahuasca por xamãs e vegetalistas, constata-se que somente no Brasil se desenvolvem religiões de populações não indígenas que fazem uso deste sacramento. Essas religiões ayahuasqueiras possuem aspectos em comum, tais como o surgimento na região amazônica, no mesmo contexto social, e o encontro entre tradições de imigrantes nordestinos e a cultura da floresta. Elas também possuem matrizes culturais semelhantes, como a tradição indígena, com o xamanismo amazônico, o cristianismo com o catolicismo popular, o espiritismo kardecista, elementos afro-brasileiros e o esoterismo europeu, ainda que cada uma delas as experiencie em diferentes intensidades. As referidas religiões eram pouco conhecidas em nosso país. No entanto, foram sendo procuradas progressivamente por uma parcela maior de pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, no início dos anos 80. Havendo também a sua expansão para o exterior, ainda no final dessa mesma década. Existem ainda novos grupos urbanos, desvinculados das referidas religiões tradicionais, mas que reproduzem, ressignificam e inovam elementos de todas elas, absorvendo ainda outras influências filosóficas e religiosas ecléticas. Elas são denominadas de neo-ayahuasqueiras. Sobre a ação política das religiões ayahuasqueiras do Brasil, houve fases. A primeira correspondeu ao período de surgimento dessas religiões, com a busca de entendimento entre os seus representantes e os da política, ocorrendo em nível pessoal e restrito à região amazônica. A segunda, em 1980, quando os grupos já se expandiam para as demais regiões brasileiras e também para o exterior. A terceira ação política destaca-se pela busca do reconhecimento da utilização da Ayahuasca como patrimônio cultural brasileiro.
encaminhado no ano de 2008 ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Na atualidade, o uso religioso deste chá constitui matéria já analisada e decidida pelos plenários do Conselho Federal de Entorpecentes, o CONFEN, e do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, através da resolução de número 1, de 25 de janeiro de 2010. Com a regulamentação específica da utilização do chá ayahuasca, os grupos e comunidades passaram a ter maior segurança jurídica no exercício de sua liberdade de culto, enquanto direito humano fundamental de sua expressão religiosa. Quando pensamos nos aspectos filosóficos que fundamentam as práticas religiosas das comunidades ayahuasqueiras, nos lançamos ao exame não só dos princípios norteadores de suas práticas na contemporaneidade, que, como vimos, legitimam também do ponto de vista legal sua razão de ser enquanto instituições, mas, sobretudo, essa reflexão filosófica nos faculta direcionar nossa atenção ao estudo da relação do ser humano ao longo da história com os fenômenos psíquicos e espirituais, isto é, com a trajetória da inter-relação do plano humano material com aquilo que se convencionou chamar de maneira abrangente de espiritualidade e, consequentemente, com toda uma gama de emoções e sentimentos pertencentes ao âmbito da fé, seja enquanto valoração positiva ou negativa dessa esfera. É justamente por meio dessa relação, ou seja, da possível comunicação existente entre o mundo humano e o mundo espiritual, o que obviamente abarca uma variada gama de expressões, que se fundamenta o uso ritualístico da ayahuasca, uma vez que essa bebida é compreendida como um veículo que possibilita o despertar de uma consciência de pertencimento do ser humano a uma dimensão metafísica ou, para usar uma expressão mais popular, a uma dimensão espiritual. Note-se, então, que nesse ponto reside o entendimento de que a ayahuasca, enquanto um enteógeno, atua como uma mediadora entre o mundo material e as instâncias cósmicas espirituais, de maneira a possibilitar ao ser humano um exame profundo sobre o sentido de sua existência e, consequentemente, de suas atitudes como um ser social. Desta maneira, o uso ritualístico da ayahuasca desvela-se como parte essencial de uma busca pelo autoconhecimento, que faculta aos seus praticantes desenvolver o autocuidado e, por conseguinte, a alteridade em suas relações. Neste ponto, podemos vislumbrar a íntima ligação do sacramento desta bebida com aquilo que em filosofia se denomina o estudo da ética, entendida enquanto uma linha de estudo dos princípios norteadores do comportamento humano. Nesse sentido, a prática religiosa das comunidades ayahuasqueiras se insere numa ampla tradição místico-filosófica, que revela seu pertencimento a um âmbito muito mais abrangente do que supõe o senso comum. Dito de outra maneira, sobre a denominação de religião, podemos reconhecer tradições milenares desenvolvidas a partir de uma relação íntima do ser humano com o sagrado, com o divino interior e, fundamentalmente, no caso da consagração da ayahuasca, a expressão de uma sabedoria ancestral oriunda da comunhão natureza-humano. Essa riqueza que o contato com o universo do sagrado proporciona pode ser melhor vislumbrada quando nos debruçamos sobre os sentidos do termo espiritualidade e, por conseguinte, de alguns aspectos da história do espiritualismo. Como aludido, por meio do termo espiritualidade, buscamos designar algo sobre a relação íntima do ser humano com o transcendental, com algo que, no mesmo instante que o perpassa, revelaria sua natureza primordial, por assim dizer, sua essência. Espiritualidade evoca, então, uma abertura de seres em sua condição finita para o mistério primeiro da existência, para o ilimitado, o absoluto. Por meio dessa abertura, dá-se-ia o reconhecimento de uma dimensão da vida que transcende inclusive a explicação religiosa, pois também se efetiva para além da experiência intelectual. Todavia, se queremos compreender melhor as nuances conceituais presentes nesse termo, precisamos examinar também alguns aspectos da história do espiritualismo. À luz do espiritualismo, enquanto movimento investigativo dos fenômenos psíquicos espirituais e também como movimento religioso, ganha contornos históricos mais definidos em meados do século XIX. Embora suas raízes possam ser prescrutadas ao longo da trajetória humana, é somente nesse século de profícuas invenções e descobertas, no qual o pensamento científico parecia ditar os caminhos que seriam razoáveis para o desenvolvimento humano, que, de maneira aparentemente paradoxal, a frequente ocorrência de determinados fenômenos ditos extrafísicos possibilitará a consolidação de uma identidade,
em torno da qual o conhecimento e a comunicabilidade com o denominado mundo espiritual passa a ser a tônica de uma visão de mundo, que ressignifica tanto a compreensão dos fenômenos religiosos e espirituais, como, por conseguinte, das relações políticos-sociais. Em suma, esta nova revelação pretende descortinar o propósito da vida na Terra e, fundamentalmente, para além desta. Daqui, já se depreende uma das concepções mais abrangentes do termo espiritualismo, como sendo uma compreensão diametralmente oposta ao materialismo, corrente do pensamento que estava em franca ascensão no século citado. Esse entendimento sobre o início do movimento parece ter sido a visão de boa parte daqueles que integraram suas primeiras fileiras, como nos revela o eminente escritor e pesquisador dos fenômenos naturais Arthur Conan Doyle, em seu livro A História do Espiritualismo. Nas palavras desse autor, abre aspas, os espiritualistas têm por hábito considerar o dia 31 de março de 1848 como o ponto de partida de todos os fenômenos psíquicos, porque seu próprio movimento data deste dia. É evidente, para aqueles que têm buscado se dedicar à investigação dos fenômenos espirituais, que esta data, relativa aos fenômenos observados na residência da família Fox, é um marco fundamental na pesquisa da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Contudo, como as próprias investigações espiritualistas nos mostram, esse marco é uma parte, digna de nota, devemos salientar, de uma longa história de fenômenos parapsicológicos experienciados pelas mais diversas culturas, de tal sorte que vários autores preferem usar o termo espiritualismo moderno para diferenciar os movimentos supracitados daquelas expressões espiritualistas relatadas anteriormente. É compreensível, então, que devido a essa abrangência, um tanto de vezes o entendimento sobre o que vem a ser o espiritualismo e qual sua correspondência ou não com o que se entende por espiritualidade possa causar estranhamento, dificuldade ou mesmo alguma desconfiança. Sendo assim, é preciso dizer que o espiritualismo tem como premissa básica, primeiro, a compreensão da continuidade da vida para além da morte do corpo físico. Segundo, que é possível a comunicação com seres, espíritos, que se encontram para além deste plano, ou seja, que o intercâmbio de informações com aquilo que popularmente vem sendo denominado outro mundo ou mundo espiritual não é só factível, mas perfeitamente natural. É notório também que essa compreensão inclui a possibilidade de encontrarmos entre os seres espirituais exemplares de uma elevada expressão ética e moral, um tanto de vezes superior às comumente encontradas entre os humanos na Terra. Daí se depreender que a comunicação com esses seres seja de grande valia, possibilitando tanto uma nova relação com aquilo que se convencionou chamar religião ou religiosidade, como fundamentalmente uma nova e radical compreensão do sentido da existência. Essa compreensão reforça a noção do espiritualismo como uma prática filosófico-espiritual que busca na consciência a fundamentação de uma visão de mundo e, consequentemente, de uma maneira de ser e agir que esteja em consonância com os princípios metafísicos expressos pelo divino ou plano espiritual. Devemos, contudo, notar que esse conhecimento se dá apenas na medida em que o ser humano se volta para si mesmo, buscando o exame de seu próprio espírito, perspectiva essa que está, como salientamos no início desse diálogo, direta e profundamente relacionada à consagração da ayahuasca e ao exame consciencial que lhe é pertinente, de tal sorte que nos é lícito relacionar o sacramento dessa bebida sagrada à consagração do cálice consciencial. No vídeo de hoje, podemos trazer aspectos importantíssimos ligados a princípios religiosos, espiritualistas e filosóficos. Continuem acompanhando o nosso conteúdo, que estaremos trazendo outros temas relevantes com embasamento científico e uma fundamentação séria para que possamos ter cada vez mais acesso a informações essenciais dentro da temática do chá ayahuasca, que já vem sendo tão falada nos portais de comunicação. Aguardamos vocês no nosso próximo vídeo e que Deus seja louvado nas nossas atitudes.